Divorciou, executou, morreu. Divorciou, executou, sobreviveu. Nascida em 1508 e morta em 24 de outubro de 1537, Jane Seymour, ou Joanna Seymour, foi a terceira esposa do rei Henrique VIII. Ela já foi retratada em filmes como Os Amores de Henrique VIII, de 1933, na ópera Ana Bolena, de Gaetano Donizetti, que estreou em 1830, e no musical Six, que estreou recentemente em 2017, além de muitos outros filmes, seriados e livros. Jane era a filha do ambicioso Sir John Seymour e de Marjorie Wentworth. Na corte, ela chegou a servir tanto Catarina de Aragão quanto Ana Bolena como dama de companhia. Ao contrário de sua antecessora, Jane Seymour era considerada discreta, obediente e virtuosa. Gostava de trabalhos manuais e esportes ao ar livre. Para a alegria do rei, em nome de sua segurança, ela não possuía amizades masculinas. Ela não era descrita como uma mulher de beleza estonteante, mas agradou o rei em muitos sentidos. Henrique VIII queria Jane Seymour como sua amante, mas ela aprendeu muito bem com sua antecessora e recusou a proposta. No dia 1º de abril de 1536, ainda casado com Ana Bolena, Henrique VIII envia uma carta a Jane Seymour. Quando Jane a recebe, ela beija a carta solenemente, mas devolve a correspondência sem abrir e diz que não existia nada mais importante para ela do que sua honra e que ela preferia morrer 1000 mortes a sacrificá-la. O rei então toma uma decisão. Ele decide visitá-la somente na presença de algum membro da sua família. Jane era aliada justo de Thomas Cromwell, o homem que era inimigo da rainha Ana Bolena e que contribuiu para sua queda. Ele chegou até mesmo a ceder uma de suas propriedades para que os encontros acontecessem. A união de Jane com o rei também beneficiaria seus dois ambiciosos irmãos, Eduardo e Thomas Seymour, que também incentivaram a relação. Eduardo chegou até mesmo a ser regente do seu sobrinho depois da morte de Henrique VIII. Em 19 de maio de 1536, o cortesão Sir Francis Bryan escuta os tiros de canhão que anunciavam a morte de Ana Bolena e foi correndo dar a Jane a notícia da morte. Não se sabe até hoje exatamente qual foi a reação de Jane perante a notícia, mas ela não era essa santa que diziam não. Acredita-se que enquanto ela servia Ana Bolena como dama de companhia, ela ajudou a fazer a cabeça do rei contra a rainha. No mesmo dia da execução, Thomas Cranmer, o arcebispo da Cantuária, visita Ana Bolena para lhe dar a extrema-unção e para colher a sua assinatura para que ele emitisse uma dispensa canônica. Essa dispensa serviria para invalidar o casamento entre Henrique VIII e Ana Bolena. Eu não assinava. Mas por que Henrique VIII precisava dessa dispensa se ele estava prestes a ficar viúvo? A questão era que a rainha Ana Bolena e sua irmã Maria Bolena eram primas de Jane Seymour. Elas tinham uma bisavó em comum, Elizabeth Cheney, e elas também eram primas do próprio Henrique VIII. Nesse caso, para a Igreja da Inglaterra, o casamento seria um incesto, pois ele já havia consumado o casamento com a prima dela. Mas enfim, com Maria Bolena ele não casou e anulando o casamento estava tudo certo. Aparências. Era como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte à execução, Henrique VIII e Jane Seymour ficam oficialmente noivos, mas em segredo. O embaixador francês Eustache Chapuis, apesar de não gostar muito de Ana Bolena, fica chocado com a atitude e descreve que em 20 de maio, às 9 horas da manhã, o casal em segredo fica oficialmente comprometido. Para evitar ainda mais fofocas, no dia 30 de maio eles também se casam em segredo na capela particular da rainha, no Palácio de Whitehall. Mas 2 dias depois ela já faz a sua primeira aparição oficial ao lado do marido. E no dia 4 de junho, ela é oficialmente coroada rainha consorte da Inglaterra. Quando Maria, filha de Catarina de Aragão e Henrique VIII, longe da corte, recebe a notícia do casamento, ela escreve ao pai dizendo que estava muito feliz e satisfeita com o matrimônio e à disposição da rainha. Acredita-se então que Jane Seymour tenha tentado reaproximar Maria do pai. Em 27 de maio de 1537, Londres estava em festa. A rainha sentiu o seu bebê mexer e anuncia a sua primeira e tão esperada gravidez. Houve queima de fogos e bebidas de graça e todas as cidades da Inglaterra estavam em comemoração. Em 12 de outubro, após um longo trabalho de parto, nasce o filho saudável que Henrique VIII tanto sonhara, o futuro rei Eduardo VI, para o alívio de todos, principalmente do rei. Ele nasce nos aposentos da rainha no palácio de Hampton Court. O país estava mais uma vez em festa. No dia 15 de outubro, o príncipe é batizado.
A essa altura, a rainha ainda estava bem o bastante para receber visitas. Mas pouco menos de uma semana a alegria desaparece quando ela fica seriamente doente. Ela sofre com febre, delírios e hemorragia. O católico recusante Nicholas Sander, aquele mesmo que descreveu a rainha Ana Bolena de uma maneira pouco lisonjeira e com 6 dedos na mão direita, escreveu que o parto de Jane Seymour estava tão complicado que a certa altura o rei Henrique precisou escolher entre ela e o bebê e acabou escolhendo o filho. Dessa forma, uma cesariana foi feita sem nenhum cuidado com a segurança da mãe, apenas para salvar o bebê. E ela teria morrido em 24 de outubro em decorrência da negligência. Mas a questão é que Nicholas Sander repudiava o anglicanismo e escreveu isso em 1585, exilado. Além disso, à época do nascimento do príncipe, cesarianas ainda eram feitas somente se a mãe já estivesse morta. Até hoje não se sabe o que exatamente matou a rainha, mas os sintomas indicam infecção pós-parto. Uma intoxicação alimentar sem muita relação com o parto também foi cogitada. Independente do que foi, o rei estava inconsolável, se trancou em seus aposentos e ficou em luto durante muito tempo. As entranhas e o coração da rainha foram enterrados na capela de Hampton Court. Seu corpo, na capela de St. George, no castelo de Windsor. Mas espera, como assim seu coração e entranhas foram enterrados num lugar e seu corpo em outro? Essa era uma prática comum. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o rei Robert the Bruce, do qual eu já falei aqui. Era comum, por exemplo, que uma pessoa morresse e seu coração fosse retirado e enterrado com seu cônjuge e o corpo em outro lugar, ou entranhas num lugar e corpo em outro para homenagear 2 santos. De acordo com o desejo do rei, em 1547, quando ele morreu, ele foi enterrado ao lado de Jane Seymour no castelo de Windsor, para que pudesse passar a eternidade ao lado da esposa que ele mais amou. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, puxe agora. Terceira esposa, hein? Será que eu peguei pesado com as outras 2? Já sei! Vou me casar de novo. Garotas, onde vocês estão? Venham aqui. Garotas? Gatinhas? Não foi dessa vez.